Olá, seja bem-vindo ao Business Cast, porque aqui o papo é com gente que empreende. E hoje, como vocês podem ver, uma abertura um pouco diferente, né? O Marcos do Z1 está aqui do meu lado. E, por falar nisso, esse podcast é um projeto do Z1 Portal de Notícias em parceria com a Rádio Jornal de Indaiatuba. Eu me chamo Ricardo Vilodre, sou consultor em gestão e desenvolvimento de empresas, mentor de negócios e colunista do Z1 Portal. E hoje o papo é com eles, com os irmãos Azevedo. São os fundadores do Z1 Portal de Notícias e tem uma história muito bacana para contar para a gente, até para poder apresentar para vocês como que tudo isso aconteceu, como nasce a ideia do Business Cast, como nós chegamos até aqui. Então eu gostaria de dar as boas-vindas, Gilson, Rogério, Marcos. Sejam bem-vindos aí ao Business Cast, é um prazer tê-los aqui, poder ter vocês participando. E fiquem à vontade para se apresentar, por favor. Eu sou o Gilson, eu sou editor-chefe do portal, responsável por toda a editoria, né, do nosso portal de notícias. Sou o Rogério, sou responsável pela parte administrativa e comercial do Z1. Eu sou o Marcos. Eu sou responsável pelo projeto no que se refere à questão de tecnologia. Bacana. Sejam bem-vindos. Acho que é muito legal a gente poder conversar. Afinal de contas, a gente iniciou uma parceria alguns meses atrás. Dessa parceria, dessa conversa, surgiu a oportunidade, a ideia aí de fazer um podcast. Então, eu sou muito grato por essa parceria, por poder participar do Z1 junto com vocês, participar desse movimento que vocês criaram, poder escrever a coluna, poder gravar o podcast. Acho que é uma grande oportunidade para mim, é uma oportunidade para quem acompanha o portal e só é possível graças a vocês. Então nada mais justo do que poder apresentar como tudo isso acontece. Mas antes da gente falar um pouquinho do portal, é preciso entender, né? Porque às vezes a gente fala tanto do portal Z1 de notícias, quem é o portal, quem fundou o portal, como isso aconteceu. E é muito bacana saber, né, que o portal Z1 tem as suas significações que a gente vai descobrir aí no decorrer do caminho, mas estamos aqui com os irmãos Azevedo e eu lembro que quando a gente teve uma reunião, o Marcos falou uma coisa que eu achei muito legal, né? O Z1, já teve gente me perguntando, mas o Z1 copia o G1? Eu falo não, é muito melhor, não copia. Mas o que acontece? Foi muito legal quando o Marcos trouxe a ideia falando, né, o Z é a sílaba mais forte do sobrenome, né? Os irmãos Azevedo. Achei isso muito bacana. Mas antes da gente entrar na ideia do portal, de como surgiu, como veio a ideia e de como nós estamos caminhando, eu queria poder falar um pouquinho de vocês, cada um de vocês, o que vocês fazem na vida de vocês, né, como pessoas, para que o pessoal também possa aí estar conhecendo um pouquinho mais do portal Z1 nessa questão mais humana, né? Quem está por trás de tudo isso? Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês nesse momento. Tá certo, Ricardo. Eu sou geógrafo, né? Também sou professor. Há muito tempo que eu dou aula num grande sistema de ensino, uma universidade particular aqui, do estado de São Paulo, que é a Universidade Paulista, a Unip, e também no Objetivo, há muito tempo já, né? E também sou jornalista e sou mestrando em ciência política, né? Então sempre tive ligado com notícia na minha vida, de uma forma ou outra, mesmo antes do portal ter surgido, eu já colaborava com alguns jornais em Campinas e na região também. Então a notícia sempre fez parte da minha vida. Bacana. Eu sou administrador de empresa. Também fui professor, mas por um curto período. E trabalhei muito tempo na iniciativa privada, na área administrativa. Essa parte de logística, PCP, supply chain. E onde até 2012, 2013, eu saí da iniciativa privada, fui para a parte de consultoria de empresa. E hoje eu tenho uma construtora, trabalho no ramo da construção civil, né? Basicamente é isso. E tem coisa nova vindo por aí também, né? Sim, tem, com certeza. Bacana. Vamos lá, eu sou analista de sistemas, trabalho na área de TI
desde os meus 15 anos de idade, desde a época que se falava CPD, né? Aí passou por informática, hoje a gente fala TI. Eu trabalho numa grande empresa de transportes urbano, tá? Eu sou gerente da área de tecnologia, cuido da parte de mobilidade urbana, de hoje em torno de 11 cidades. Tá? Então toda a parte de sistema, toda a parte que os usuários de transporte utilizam, está sob a minha responsabilidade dentro da infraestrutura da empresa. Então eu cuido dessa área. Muito bacana. É muito legal a gente ver como as coisas vão acontecendo, né? A partir da individualidade de cada um. São 3 cabeças diferentes que se uniram num mesmo projeto e que conseguiram casar aí uma ideia em comum e que tem construído um negócio muito bacana. Falando agora sobre o Z1 Portal, como nasce a ideia do Z1 Portal, como vocês se unem e como tudo isso começa a acontecer? O Z1 Portal ele surgiu de um site que eu tinha, foi criado pelo meu irmão Marcos, há muito tempo, ainda quando eu morava em Campinas, que tratava de política, de economia, e era um site que fez muito sucesso no meu universitário, né? Quando eu me transferi para Indaiatuba, eu senti a vontade de retomar esse projeto do site. E meu irmão então me disse, não, você tem capacidade, nós temos capacidade de ampliar essa história, né? Então daí veio a ideia de ter um portal de notícia, né? Então a gente tivemos a ideia da criação, chamei meu irmão, falei, calma, você é o cara do TI, não vejo outra pessoa para tomar conta do projeto nessa parte de que não seja você, né? Então eu entrava com a parte de editoria, tudo mais, ele com a parte de tecnologia, né, que não foi fácil para desenvolver, teve um tempo, depois ele vai contar isso melhor do que eu, e depois veio o Rogério, enviado de alguém para assumir a parte administrativa. Meu irmão estava mudando de carreira também, queria sair da iniciativa privada, queria ter algo também, e ele veio também para somar aí na parte administrativa, colocar em ordem a parte administrativa do portal. A gente tinha uma ideia, por que essa ideia cresceu? Porque a gente sentia, eu pelo menos sentia uma necessidade de, em Indaiatuba, ter algo que fugisse apenas da informação local. Eu queria algo, pensava que devia ter algo onde o leitor ele pudesse acessá-lo e ver tudo o que acontece na cidade, mas com mais rapidez e ao mesmo tempo que a região, que é Brasil, mundo, variedades, ou seja, uma coisa diferente, né? A gente teve a percepção que a cidade precisava de uma coisa nesse sentido, e daí nós resolvemos fundar o Z1 Portal e falamos, vamos usar, vamos ver aonde nossa ideia ela pode, que resultado que essa ideia ela pode trazer, se vai vingar, tudo mais. E daí nós fizemos convites, né, para algumas pessoas das cidades que queriam participar do projeto, apresentamos o projeto, né? A maioria dessas pessoas comprou esse projeto, inclusive muitas estão conosco desde a época do rascunho, ou seja, era só uma ideia, né? Essa ideia não estava estabelecida, não tinha nada, era uma ideia, mas também eram pessoas que viram na frente. Acharam, não, uma ideia bacana, a cidade precisa, né? Porque a gente quis ver a cidade na época não com 230 mil habitantes, né? Ou 220 que tinha na época. A gente quer ver a cidade lá na frente. Como é que está a cidade lá na frente? Então a gente tem que acompanhar esse progresso aí. Foi daí que veio a ideia do Z1 Portal. Muito bacana. Até na nossa primeira conversa, quando nós nos conectamos, eu até brinquei, né? Que eu tive a sorte de entrar no Z1, de me conectar a vocês num momento muito interessante do portal, em que o portal estava expandindo, necessitando de uma mudança, aí crescendo. Então, assim, eu fui um privilegiado nessa história, né? E ainda caí aqui, estamos aqui juntos, né? Então, eu fui privilegiado, mas é muito legal. Para a gente entender um pouco mais essa questão do portal, Marcos, fala pra gente como às vezes as pessoas pensam que abrir um portal é coisa simples, né? É só jogar uma notícia lá e... Não, eu vou aqui contar uma notícia... Fazer um site, fazer né? um site, coisa simples, mas a gente sabe que não é bem assim, né?
Fala um pouco pra gente dessa estrutura, de como é. O portal hoje, na verdade, em termos de tecnologia, a gente posso assegurar para você que não estamos longe dos grandes portais mais conhecidos do Brasil. Tá? Mas óbvio que para chegar onde nós chegamos, muita poeira passou por debaixo da roda, né? Nós lançamos o primeiro portal, a primeira versão, em 2015. Tá? E assim, uma época que a gente ainda não tinha uma dimensão de como seria, qual necessidade de tecnologia. E a tecnologia ela vai mudando constantemente. Então, o que era usado em 2015 não é hoje. Tá? Em termos de banco de dados, em termos de armazenamento de informações, em termos de servidor. Porque um site comum, ele nada mais é do que uma linguagem de HTML. Né? A gente não fala nem linguagem de programação. A gente fala linguagem de marcação. Então você cria umas marcações, uns códigos lá, junto com o CSS, que é estilo, e toda atualização que você faz, você tem que fazer direto no código. Né? Então, esse tipo de programação, ou melhor, de marcação, é utilizada para sites comuns, que não tem constante atualizações. Tá? O portal não. O portal, a gente costuma dizer que não é nem um site, é um sistema de notícias. Que é onde eu tenho que habilitar para o redator, para os colunistas, uma ferramenta que ele possa atualizar, né, os seus textos, os seus vídeos, as suas imagens, e de uma forma simples, como se estivesse atualizando a sua página numa rede social. Tá certo? E assim, as informações que são postas lá, colocadas lá, elas ficam armazenadas. Né? Então elas são armazenadas. E o estilo que traz para o leitor, quando acessa o portal, um sistema desse porte, ele é montado de imediato. Então ele monta, não são páginas prontas. Ali são todas elas armazenadas, os textos em banco de dados, vídeos em banco de dados, né, que são diretórios e tudo mais. E quando o usuário acessa, o próprio servidor, junto com o sistema, com a linguagem de programação, monta as páginas automaticamente. Por isso nós falamos de sites dinâmicos. Sites. E com o tempo, ele veio se estruturando, ele veio aumentando. Hoje nós temos aí no ar, hoje, aproximadamente, mais de 150 mil matérias. Armazenado em banco de dados, mais de 400 mil matérias. Que coisa, hein? Tá? É bastante então, assim, coisa. E a gente tem que, o TI tem que disponibilizar um ambiente que isso seja suportado. Porque recentemente aconteceu um fato interessante. Um cliente nosso de muitos anos atrás, ele postou uma notícia e nós fizemos uma atualização do portal. E semana passada ele mandou uma mensagem para mim: nossa, eu fui tentar acessar minha notícia 3 anos atrás e eu não estou conseguindo visualizar. E aí assim, fiz uma atualização, infelizmente a notícia dele não apareceu por causa de um traço, né? A gente corrigiu e está lá. Ou seja, o Z1 Portal não é apenas um site de notícias momentâneo. Tá? Ali tem notícias, tem informações que servem de consulta. É um artigo, propriamente dito. É um arquivo histórico. Exatamente. Então, assim, a preocupação nossa, como tecnologia, é manter ele no ar. E não é tão simples como se parece. Sim. Eu quero fazer uma colocação muito interessante aqui para o pessoal entender o seguinte. Que acho que essa é a grande sacada e foi uma das coisas que me chamou muito a atenção numa reunião que nós tivemos, né, quando o Marcos vem mostrar o sistema. Eu quero que vocês saibam de uma coisa. Quando vocês acessam o portal, quando vocês entram no portal para ver as notícias, todos nós vemos uma coisa, né? O Marcos não, o Marcos vê outra completamente diferente. E até conversando com os amigos em Curitiba, eu viajei algumas semanas para lá, eu tava falando dessa questão, Marcos, porque o que é legal? O Marcos vê a Matrix, né? Ele vê aquela coisa, o site para ele é de fato um descritivo, é uma construção de informações, né? Não é um copia e cola, ou vou colocar aqui a foto, não é muito mais complexo. E isso que você fala, né? A gente comentou isso lá em Curitiba. E aí um amigo meu falando assim, olha, às vezes, porque o pessoal tem uma ideia de TI
que é muito louca e ainda, infelizmente, ainda muita gente não compreende a importância e a profundidade do TI. O pessoal pensa que o TI é aquele cara que fica na salinha, que arruma o computador quando dá pau, que liga na tomada, que muda o computador de lugar e que se não estiver fazendo nada, traz um café, por favor. E não é. TI é algo extremamente complexo, não é uma coisa simples. E aí a gente conversando lá em Curitiba, né, e eu falando, putz, o cara vê a Matrix e tal. E um amigo meu falou, então, a TI é o seguinte, quando dá um pau na empresa, todo mundo corre pro TI. E geralmente o cara do TI vai lá no banco de dados e fala, opa, tava faltando um tracinho aqui. E isso resolve tudo. Então a empresa fica apavorada, a empresa quase para, mas o que faltava? Um tracinho na informação. Isso é uma coisa muito louca, é muito interessante. Exatamente. Né? Às vezes o tracinho é uma aspas. Né? Às vezes é uma aspa simples, apareceu uma aspas duplas, e aí o código não funciona. É muito interessante isso, muito bacana. E sem contar as outras informações que a gente também tem que manter. A gente tem que manter o site no ar. Sim. Tem que manter o portal no ar. E para você mantê-lo no ar, tem toda uma estrutura, né, complexa que a gente tem que estar atento. Processador, memória, espaço, acesso. Né? Hoje o Xeon Portal ele tem seguramente mais de 800 mil acessos mês. Isso é muito interessante, eu quero falar sobre isso também. E assim, gente, vamos falar, mas só para ter uma ideia, quanto mais pessoas acessam, é aquela história que eu contei há pouco, gera a página, pega as informações automaticamente, gera aquela informação na tela para o usuário poder enxergar. Aquilo a consumo de memória, consumo de processador. Agora imagine muitas pessoas ao mesmo tempo acessando. Tá? Então assim, isso gera uma estrutura, um consumo de TI enorme. E que se você não tiver um know-how, uma experiência, derruba teu site. Eu ia falar isso, né? Trava, derruba. Derruba teu site, fica lento, o usuário fica chateado, porque a preocupação nossa também é desenvolver de uma maneira que fique leve. Porque muitos... o nosso maior acesso é de celular. Mobilidade. Esse é o maior acesso nosso. Tem de computadores? Tem, notebook tem e tal, tudo mais. Mas tablets e celulares são os que mais temos acesso. Né? Os mobile. E muitos também usam a sua própria internet. O seu 3G, o seu 4G, né? a sua banda. E se você deixar algo muito pesado, além de demorar demais para abrir, vai acabar com os dados móveis do nosso leitor. Então a gente também se preocupa com isso. Tem que ter essa noção, tem que abrir rápido, tem que ser ágil, as imagens têm que ser tratadas, os vídeos têm que ser bem renderizados, para que além da agilidade da abertura, seja onde for, no computador, ou no tablet, ou no celular, abra com qualidade, abra de uma forma rápida e não haja tanto consumo. Sim, é interessante porque daí entra também a questão do Business Cast, que vai direto para o site, a gente lança no YouTube, vai direto para o site, mas é preciso otimizar, que é algo que a gente sempre está conversando, né? É preciso otimizar para que o leitor consiga abrir e assistir na hora. E de fato, você clica no vídeo no portal, ele abre uma janela na hora e você vê. Se não abrir, ele vai embora e não volta mais. Exatamente, tá? exatamente. Tem a outra parte, que é a parte de segurança. Invasões, vírus, hackers, o portal constantemente é atacado. E se você não tiver uma proteção, se você não tiver um firewall bem configurado, os IPs bem distribuídos, né, as nossas regras que a gente tem como garantia, né, que o usuário não tenha o seu computador também infectado. Então, tudo isso envolve uma pequena parcela para vocês entenderem como funciona um sistema de notícias. É bem complexo, muito interessante, de verdade. É um negócio muito bacana. Então, a gente tem aqui o editor-chefe, criador da ideia, o cara que pensa nas notícias, o cara que gosta de se comunicar, mas precisava de um TI eficiente e com conhecimento profundo para conseguir realizar. Mas a gente sabe que qualquer negócio ou qualquer ideia não vai para frente sem alguém para gerir tudo isso, para conseguir fazer um contato comercial, para conseguir se comunicar com o que está por trás. Não é nem a notícia, nem a informação de dados, mas são as parcerias, são as pessoas que vão agora
entender o valor de um portal, o valor de ter a sua propaganda, a sua marca dentro do portal. E aí entra você nesse negócio e como que é a gestão, então, desses dois? Como que é fazer a gestão deles e do negócio? Não, entre nós é bem tranquilo, né? Porque Os papéis são a muito bem gente, definidos, né? cada um sabe o que tem que fazer. E como a gente sabe a rotina um do outro, então a gente consegue montar uma sistemática onde o portal ele mantenha, né, aquela qualidade de sempre estar sendo atualizado, mas também, como o Marcos falou, às vezes ele, por fato de hackers, um número de acesso muito elevado, ele fica um pouco lento, né? Aí a gente já aciona o Marcos faz até remotamente. Quanto a isso é bem tranquilo, não tem nenhum problema não, né? Agora, interessante uma coisa, portal tá com uma cara nova, temos a parceria com a Rádio Jornal, né, aqui onde nós gravamos, mas também uma parceria de espaços, tanto lá quanto dentro da rádio, as nossas inserções, enfim, o nosso conteúdo, essa troca. Mas o portal tem espaço para publicidade, acho que é o momento até da gente falar aqui, quem tem interesse, poxa, temos um plano comercial, há a possibilidade de você tá participando com a sua marca, com vídeo, como que é essa parte aí? Não, existe a possibilidade sim. Mas o portal não é simplesmente só divulgar a marca e o produto do cliente, do parceiro, né? Existe, como o Marcos falou, uma preocupação nossa na divulgação. Porque, na verdade, o portal ele é uma grande vitrine de negócios. Né? Com essa pandemia que nós passamos aí recentemente, o e-commerce, que antes era visto de uma forma, depois da pandemia, ele foi visto totalmente de outra forma. Né? Hoje o e-commerce não tem tanta resistência como tinha antes da pandemia, né? Então agora, recentemente, o Marcos deu uma repaginada no portal, né? Então, como toda repaginada, tem um time, que até nós precisamos ter para entender melhor, porque, embora não pareça, mas ele muda, e quando ele muda, a nossa rotina também muda, principalmente na atualização das notícias, entendeu? Um fato também interessante de dizer é que bastante pessoas de fora têm procurado o portal para também publicar os seus conteúdos. Hoje nós temos clientes dos Estados Unidos, Europa, Ásia, né? Recentemente foi um pessoal da Suécia que contactou o portal. Então é isso, né? Malta. Inclusive teve uma pessoa de Malta que mandou uma proposta para nós de comprar o Z1 portal mesmo, né? Então, assim, a gente precisa entender esse momento também. Que embora você ache que o portal está indo para um lado, nós estamos percebendo que ele está indo para o outro. Né? E você tem que estar atento a isso. Né? Você tem que estar atento. Algumas pessoas, inclusive, têm comentado, né, falado comigo quando me encontram aí pela vida fora, se o portal, como que faz para divulgar no portal, né? Então, assim, o portal nós temos os nossos espaços, mas a gente precisa entender o produto do cliente, né? O que ele realmente espera. Lógico que a gente sabe que ele espera que aumentar a venda, mas a gente procura passar para o cliente que não é só aumentar a venda, né? Ele posicionar a marca dele. Então porque o que acontece? O nosso receio, no começo, quando nós começamos, que veio alguns clientes, os clientes, eles linkavam a imagem deles, né, a nosso portal, e ele achava que no dia seguinte, ou depois de uma semana, o faturamento dele ia aumentar 50%, 60%. Isso é um problema que nós enxergamos, que nós detectamos, né? Mas então, assim, hoje, além de publicar, nós orientamos o cliente, né? Olha, vamos desenvolver uma logo, o Marcos tem experiência nisso, a qualidade das fotos, né? Porque a gente sabe, né? Muitos clientes, eles adquirem com os olhos, não é verdade? E tem outra, nem sempre quem compra é quem paga.
Então tem essa preocupação, mas nós estamos aí finalizando aí o futuro Clube de Descontos E1, que vai ser um negócio bem legal, que vai ser um shopping eletrônico, né? Um e-commerce. O Marcos já está na fase de testes aí. E a ideia é disponibilizar isso aí para o pessoal, os parceiros, futuros parceiros e clientes de Indaiatuba e região. Muito legal, Rogério. E legal porque, assim, uma coisa de fato é importante, que é entender, e aí a gente vai entrar nesse assunto com o Marcos aqui, que é entender o público, né? Quem é o nosso público? Acessa via celular. Então, assim, qual tipo de celular? Porque eu já cheguei até a postar nas minhas redes lá, tem a página da coluna no Facebook, no LinkedIn, e a gente tem uma análise muito, muito interessante, de fato, a respeito dos dados que são possíveis escolher no portal. E aí é interessante você ver, porque lá te dá quem acessa pelo Safari. Então, assim, a gente tem um alto público que está usando um iPhone, que tá usando um Apple Temos também a questão dos Androids, quem acessa por notebook. Então a gente começa a conseguir desenhar um público, questão de faixa etária de quem está acessando. E aí é muito interessante, porque assim, o objetivo da parceria de publicidade, ela precisa ser, acima de tudo, uma parceria de valor para ambos. A gente não pode só vender o espaço para entrar dinheiro. A gente tem que conseguir atender o nosso público, porque não é o dinheiro para o portal, é a divulgação para o público, né? E como você falou, tá tudo focado na imagem. Quando a pessoa abre o portal, ela está lidando direto com imagens. E o portal Z1, o negócio não é vender qualquer produto, mas é conseguir vender a imagem que o nosso público quer ver. Algo que interesse, que conecte. Perfeito. E também tem a preocupação que é você fidelizar o seu cliente, né? Exatamente. Não é você vir fazer uma campanha, faz uma campanha com o cliente, ao término daquela campanha, você não sabe, poxa, será que ele gostou? Será que vai voltar, né? Sim. Nós temos essa preocupação também. Legal, né? Porque daí é uma jornada de criar valor, né? Exato. Que é o mais importante. Tanto para o nosso... Porque assim, o Z1 ele acaba sendo o meio para uma conexão do cliente com o vendedor, com a empresa. E aí, para a gente entender um pouco essa parte, para quem não sabe, o portal Z1 ele tem um acesso muito amplo. E aí até ia falar aqui, né? A gente chama de Z1 Portal de Notícias de Indaiatuba, porque ele nasce em Indaiatuba. Mas ele é um portal que, como foi falado, atinge hoje o mundo, né? Atinge toda a região de Campinas aqui e atinge todo o Brasil. E hoje temos até um representante fora, né? Nós temos, já temos, né, um correspondente na Itália. Então, assim, a gente daqui a pouco vai falar sobre isso, sobre os rumos, né, sobre o próprio crescimento do portal, mas é muito interessante entender que vai muito além de um portal de notícias municipal, né? Ele é um portal de notícias nacional e que está sendo alcançado aí no mundo, e que o mundo está olhando, como o Rogério falou, né, de uma maneira até um pouco mais comercial, fugindo um pouco. Opa, eu estou vendo, é interessante, eu posso fazer negócio através disso, eu estou querendo fazer uma proposta para trazer esse portal. E por quê? Porque ele não tem uma estrutura de site, não é algo simples, e quem entende da coisa, que geralmente está lá fora vendo e procurando, sabe que o portal, né, tem uma estrutura muito sólida. Mas fala um pouco dos acessos para a gente e do público novo que a gente tem diariamente aí, porque é fantástico isso. E depois, quem quiser dar uma olhada nas minhas redes lá, eu posso até republicar, mas é muito legal isso daí. O portal ele tem em média de 800 mil acessos mês. A gente usa uma CDN para fazer essa aferição. Tá? Temos o Google também, mas o Google ele não é tão... Só fazendo um paralelo, o portal recebeu 2 prêmios do Google em agosto e setembro, né, de acessos aí. Temos o Google também, mas o Google tem algumas restrições, né? Eles têm a política deles lá, mas a nossa CDN que nós usamos é a Codeflare, e lá, além de nos ajudar a proteger com firewall de ataques e tudo mais, também nos traz informações de acessos, novos acessos, banda de uso, e algumas coisas que são métricas para nosso CEO. Tá?
Em termos de acesso de sexo, homens e mulheres, o público masculino e feminino. Hoje o portal tem 52% de acesso feminino e 48% de acesso masculino. As mulheres, elas estão... E tem a questão da idade também, né? Sim, nós temos acesso desde a faixa etária de 16 anos e vai até 75, 76 anos. Mas é interessante que o peso está entre os 25 e os 50. Exato. E aí tem uma incidência muito grande de mulheres. E isso é interessante porque a gente que fala de negócios, nós que estamos envolvidos em negócios, a gente tem percebido um grande avanço das mulheres. Eu também publiquei a minha página da coluna no Facebook, tem praticamente 1.000 seguidores e 52% é feminino. Então, assim, as mulheres... E nessa faixa de 25 a 50 anos, o número maior é de mulheres. Elas estão interessadas em negócios, estão interessadas em se atualizar, em entender o que está rolando no Brasil, no mundo. Isso é muito legal, é muito bacana. Sim, sim. Então, em termos de dispositivos, como já falei, né, os mobiles são os maiores que acessam. Aí o Android está em primeiro lugar e depois seguido pelo nosso amiguinho da Apple. Né? Aí você vê pelos navegadores. Tá? Assim, você tem navegador aqui o Google Chrome, o Safari, o Opera. O Opera tem subido bastante. Né? O Opera e o interessante do Opera, quem mais usa ele é a molecada que gosta de jogar gamer. Interessante, eu não sabia disso. Tá? Então o Opera, quem tem notebook gamer, por exemplo, a maioria tem o Opera instalado lá. Então se o Opera aparece pra gente, é porque tem o pessoal dos gamers aí também seguindo o Z1. Tá? E através desses navegadores, são os browsers, que a gente também consegue ter um perfil do nosso leitor, de quem está acessando. E você tem também, você tem o Internet Explorer, né, que na verdade não é mais... O IE ainda, alguns computadores, né, ainda é utilizado, porque já foi alterado pela Microsoft já faz um bom tempo. Né? Esses são os mais assim, mais destaque pra gente. Tem outros meio estranho lá, mas esses são os mais... Agora me diz uma coisa, não sei se você vai ter de cabeça, se você andou vendo isso nos últimos dias, mas os acessos novos, diários que o portal tem são muito significativos, né? Sim, na média, eu vi ontem, deu 190 mil novos usuários. Em quantos dias? 22 dias. 22 dias, quase 200 mil novos acessos, né, usuários. E assim, para quem tem interesse em divulgar a marca, esse é um dos dados mais importantes, né? Além porque durante o mês o portal tem milhões de acessos, 3, 4 milhões. E bom deixar claro que o nosso parâmetro é o IP de acesso. Então ele trava aquele IP e se aquele IP novamente acessar, não conta. Ele não ele não é, por exemplo, deu 24 horas, né, zera. Ou você dá um reload, né? Um F5 no navegador também conta de novo, não. E quem faz essa métrica, quem tem essa contagem, não é nem o Z1. A gente não tem acesso a isso. Né? Isso aí é da outra empresa. A gente tem o acesso, inclusive a gente mostra online. Né? O comercial, quando faz reuniões com os nossos clientes que querem visualizar, é mostrado online. Não tem esse negócio de imprimir igual, vamos levar um papel impresso. Não, é ao vivo e a cores ali. E isso é muito importante, né, na parte comercial, porque a gente pode tentar vender a ideia de um site bem estruturado, bonito e tal, mas as pessoas não querem histórias, né? Elas querem fatos, dados, e isso o Z1 tem para mostrar, né, Rogério? Sim. Sim, e outra coisa também, o Z1 ele é bastante acessado na região de Indaiatuba. O pessoal de Salto, Itu, Campinas, Itupeva, Cabreúva tem bastante acesso. É importante, com certeza. Aquilo que a gente estava conversando, né? É que eu sempre falo para meus irmãos, o Z1 Portal ele tem que ser uma vitrine de negócios. Tem que ter um conceito totalmente diferente, não é só... jogar a marca do cliente dentro do nosso portal. É trabalhar a marca do cliente. Porque se você não trabalha a marca, se você não mostra aquele... Como eu falei,
A maioria compra pelos olhos. Aham. E nem sempre quem compra é quem paga. Aham. Né? Então essa é uma preocupação. Né? Porque a gente precisa trazer resultados para o cliente. Só que Sim, exatamente. a gente tem que entender os anseios do cliente. Com certeza. E isso é uma preocupação, inclusive. A gente tá. O Gilson fazia uma coluna legal antes, que era o Boteco Bom, era, né? Boteco bom. Boteco Bom. Ele ia Bom. nos barzinhos aí da cidade. Um baita esforço desse trabalho. Era Dolorido. bem trabalhoso e decepção. E foi uma empreitada que deu resultado. O pessoal gostou bastante, mas depois deu uma parada, entrou pandemia. Então, assim, tem muita coisa para lançar. Vamos voltar com essas ideias aí. Sim, a gente volta agora com o Boteco Bom. Agora em janeiro nós estamos de volta aí. Legal. Os melhores bares da cidade, região. Inclusive, teve uma época que o pessoal de Salto pedia, né? Vamos fazer, não sei o quê. Mas aí veio, como meu irmão disse, a pandemia parou tudo, né? E agora a gente está mais seguro de poder fazer isso. Bacana. Gilson, antes da gente falar aí do papel do portal hoje e até do portal em 2023, afinal de contas, o ano está acabando. Nós estamos aqui exibindo essa nossa gravação na última semana de dezembro. E o portal tem planos, com certeza, para 2023. Mas antes da gente falar disso, eu quero conversar com você um pouco sobre a questão da estrutura. Duas coisas que são muito interessantes e que criam muito valor para toda essa estrutura que é montada, né? Então, assim, todo o trabalho do Marcos, que é fundamental, se não é brincadeira. Se não tiver isso daqui, o resto é brincadeira. E para todo o trabalho do Rogério, de gerir, de conseguir fazer toda essa gestão comercial, administrativa, os contatos, tudo mais, a gente não consegue também, é interessante os pilares do Z1, né? Porque uma coisa sem a outra não acontece. E eu costumo falar muito isso nas empresas. Alguns setores se acham mais importantes, algumas pessoas se acham mais importantes, mas a verdade é que quando a gente entende a importância, a responsabilidade de cada um e impede igualdade, é que as coisas acontecem. E no teu caso é gerir o conteúdo. E que seja um conteúdo de qualidade para quem acessa. E aí nós temos então aí uma vasta coluna, né? Vários colunistas aí criando conteúdo. São, se eu não me engano, 12 hoje. 18, tá? Foi quase. 18. Então, assim, a gente fala de todos os assuntos e como que foi nascendo, como foram nascendo essas parcerias, o interesse dos temas. Olha, a gente precisa desse tema, a gente quer falar sobre isso. Quando o portal nasceu, a gente percebeu que a ideia ia virar. Eu ficava assim noites lá, né, acordado. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Que meu irmão já estava tocando um projeto, né? E eu estava pensando, falei, cara, precisa ser uma coisa bem diferente do que tem na cidade de Atuba, porque senão a gente vai fazer o mesmo, chover no molhado e não vamos ter destaque nenhum, né? Daí eu pensei, precisamos ter colunistas, pessoas que falam aquilo que as outras pessoas querem ouvir, né? E aí eu fui pensando tudo aquilo que eu gostava, né? Fui conversando com outras pessoas, do que elas gostariam de acessar, de ler, né? Que informação que elas queriam ter. Então eu fui conversando com pessoas de várias profissões, de diversas classes sociais, né? O que você acha que tem? Isso aqui não é bom, isso aqui não é bom. Tudo aquilo que as pessoas falavam que não é bom, eu tirei. Falei, então não vamos colocar isso, não vamos nem riscar, não vamos nem falar sobre esse tipo de coisa. E a gente acabei convidando alguns amigos, né, que topavam essa empreitada. Sim, eles toparam, né, participar. E depois, Ricardo, começou a vir gente. Não é? Tanto que toda semana tem algum e-mail de algum lugar querendo participar, querendo ser colunista. Inclusive hoje tem meio de um rapaz, né, que é de Porto Alegre. Né? Nós temos, meu conterrâneo. Seu conterrâneo. Nós temos colunistas hoje que eles não são só de Indaiatuba. Né? Nós temos colunistas na Grande São Paulo, né? Já tivemos colunistas na Europa, não é? Que agora, como é inverno, eles falavam sobre viagens, resolveram parar, mas eles voltam na Primavera Europeia, não é? Então, assim, aí eu fui buscando o que veio. Então, o que fazer? Melhor,
E por isso que a gente tem essa diversidade de colunas dentro do portal. E de comportamento, passando por arquitetura, né, negócios, ou seja, e assim, nós tivemos a felicidade, claro que nós erramos, tá? Faz parte. Faz parte. Eu penso o seguinte, não é que nós erramos, nós acertamos, né, nesse erro. Nós acertamos de não fazer isso, ou de não tocar adiante, né? Então acontece, tivemos pessoas que, infelizmente, tinham uma perspectiva diferente, não é? Foram embora. Tivemos outras pessoas que vieram e aquelas que estão desde o início. Como eu disse, nós temos gente lá, colunistas, né? Que eles estão desde o rascunho do projeto. Não é que estão lá e acreditam, estão felizes e deu certo para eles, que nós temos colunistas hoje que eles fazem negócios com o portal. Isso é muito bom, né? Projetos hoje que são convidados para dar palestras, né? E isso é muito bacana, né? E outras pessoas que querem vir, nós estamos pensando se vale a pena, né? Se encaixa no novo perfil que a gente quer para 2023. Então nós tivemos essa felicidade sim com os nossos colunistas. Isso é muito bacana, porque de fato é preciso estruturar o que você vai oferecer de conteúdo, qual é o interesse. Porque como você bem colocou, e a gente está falando disso aqui o tempo inteiro, o objetivo do portal não é outro a não ser comunicar. Sim. E para comunicar você precisa de alguém para ouvir, de alguém que se interesse, de alguém que olhe e fala, poxa, é isso que eu estou procurando, é isso que eu estava buscando, era sobre isso que eu queria ler. Eu percebo nas colunas uma coisa que é muito legal, que é o número de acessos. Então, assim, a gente ainda tem um público leitor muito forte, pessoas que dedicam tempo a parar um minuto, acessar uma coluna, um tema, uma história que elas querem ouvir um pouco mais, querem aprender um pouco mais. Isso leva a desenvolvimento, aprendizado, conhecimento. Então, assim, de fato é um trabalho que tem que ser muito bem estruturado e acredito que tem muita gente interessada em fazer. Porque Sim. é muito bacana, né? Participar disso. Nós temos colunistas que eles são importantes na comunidade na qual eles vivem. Entendeu? Que as pessoas procuram, né? Nós temos colunistas que são importantes naquilo, onde eles estão. Eles são formados. Então isso para nós é muito importante. Eu falo, olha, tá vendo? Porque a gente não tem noção. Eu já ouvi colunistas falar, nossa, mas eu não tinha noção, né? Do que eu faço, chegaria deu nisso. Falei, tá vendo? Por isso que a gente tem que acreditar em você, principalmente, para você tocar esse projeto. E o Z1, como ele é um portal muito dinâmico, né? Ele é muito dinâmico, nós procuramos também fazer parcerias com outras agências de notícias, com outros sites também de relevância e de credibilidade no país, né? Para que a gente também possa estar publicando matérias durante o dia e com muita confiança. Legal. Com muita confiança. Bom, o portal de notícias, né? Apesar de ser um portal, como até foi colocado aqui, né? É um portal que não perde em nada para os maiores portais aí. Mas falando sobre um modelo, sendo um pouco grosseiro aqui, ele é um modelo padrão. Você vai entrar, tem as notícias, o dia a dia, Indaiatuba, Brasil, o mundo. Mas esse portal tem algo muito diferente, que é muito interessante e que até onde eu sei está chamando bastante atenção. Que é o espaço onde se fala das memórias de Indaiatuba. Exatamente. Então, assim, isso é muito bacana porque é um diferencial. Traz um pouco mais de conhecimento para o lugar, né? Conta um pouco aí como surgiu a ideia aí. Memórias de Indaiatuba, a ideia foi do meu irmão, né? Que é muito conhecido aqui. Ele disse... Ele faz parte das memórias do ele pessoal. já faz parte das memórias da cidade. Né? Então ele trouxe a ideia, falou, é preciso a gente trazer algo de como era Indaiatuba para as pessoas. Porque hoje, a maioria da população da cidade, ela não é mais daqui. Né? É verdade. A gente sabe disso. Então o que acontece? Aí gostei da ideia, falei, né? Nós gostamos da ideia, procuramos a casa antigamente, o Promemória aqui na cidade. Eles também gostaram da ideia, uma parceria também com a Prefeitura de Indaiatuba, o Memórias, né? Com a Secretaria de Cultura. Então eles passaram a ser nossos parceiros no Memórias. Eu acho muito bacana, porque se publica como era Indaiatuba de antes. Então as pessoas não imaginam que talvez tenha lá Rua da Palha, vamos supor, né? Que está dessa semana. Antigamente é a Rua Pedro Toledo,
né? Então lá, 1940. Olha como era a Rua Petroleiro em 1940 e hoje o que é a Rua Petroleiro em ano 2022. É um puta de uma via comercial importante na cidade de Indaiatuba. Sim, a própria Avenida do Cristo, há 15 anos atrás. Sim, a Morada do completamente Sol, diferente. a Zona Sul, que é uma Indaiatuba diferenciada, né? É uma outra cidade dentro É uma dessa. outra cidade. E pulsa aquela região, né? É uma coisa de louco. Você vai na Zona Sul, pode ser o dia que for, que ele tá pegando fogo, né? Eu acho muito bonito. Aquela é o lado fervilhante de Indaiatuba. Sim. Dou muito valor para aquela região, muito mesmo. Então acontece, o cara, a pessoa, ela mora na Rua Bernardino de Campos. Olha, mas quem foi Bernardino de Campos? As pessoas, elas comentam, né? Elas ficam, nossa, mas eu não sabia que era dessa forma. Então, isso é muito bom. Às vezes as pessoas me encontram, sabem que a gente é responsável, falam, nossa, é muito bacana, fico feliz disso. Então, deu muito resultado Memórias de Indaiatuba. Legal. E o E tem- legal, pode falar. E estamos pensando em mais coisas nesse sentido para 2023. Eu estou aqui maquinando o que vai ser, né? Legal. O bacana disso é o seguinte, porque Indaiatuba é uma cidade que, pelo polo industrial, que é muito forte, Indaiatuba já foi chamada da cidade da Rota do Ouro, enfim, já participei de palestras em São Paulo que o pessoal falou, de Indaiatuba é outro patamar, é outro mundo. Indaiatuba, de fato, tem uma referência nacional, agora foi novamente eleita a melhor cidade do Brasil, aí tem uma Porte referência... médio, né? Porte médio. Mas sim, é uma cidade que quem vem de fora não tem seu ideia, valor. não só do seu grande valor, porque ela é uma grande referência de fato, mas da velocidade com que ela evoluiu. Sim. Eu tenho 42 anos e eu venho pra cá desde pequeno. Meus tios têm chácara aqui, a gente vinha passar o final de ano em Itaici ali. E sendo honesto aqui, talvez até um pouco grosseiro, Indaiatuba era uma grande fazenda antigamente. Então você olha a Pepsi, ela era um balcão no fundo com um monte de mesinha de cerveja. Hoje é o bar referência, né? A grande referência. Então quando você olha para a cidade, mesmo para o setor industrial, mas mesmo para bairros mais afastados, o quanto a cidade evoluiu, o quanto ela está crescendo e o quanto ela cresce cotidianamente. Então, assim, ter um espaço para falar das memórias e para que a gente possa relembrar a raiz dessa cidade, como ela era desde o início, ou como a história de evolução dela acontece, é fundamental. Acho que tem muito valor nisso. Teve uma publicação na semana passada, em Memórias de Indaiatuba, que é uma praça que eu também gosto muito, que lembra a minha infância, que é a Praça Rui Barbosa. E lá tem a igreja São Benedito, né? E ela é uma praça um tanto quanto esquecida aí, viu, pessoal da administração pública aí. Vamos dar uma atenção melhor para essa praça aí. Então, o que acontece? E depois as pessoas comentando, cresci ali ficava a casa de fulano, ali ficava a casa de ciclano, me fiz primeira comunhão nessa igreja, meus filhos passeavam lá, ali, eu era criança, era um rapadão. Então as pessoas elas também vão dando, né, as suas, como que era naquela época, os anos 60, como que era nos anos 80, como que era, os anos 80 eles estão muito recentes, né, mas os anos 50, 40... né? Porque Indaiatuba tinha uma banda muito bacana em 1922. Nossa, como que era a cidade? Onde estão essas pessoas? Eu acho muito bacana que eu vou acompanhando os comentários e eu vejo lá. Porque é primo de fulano, foi meu primo, casou com a minha prima. Então é uma coisa muito legal. Indaiatuba, desde que eu me conheço por gente, sempre uma cidade muito, muito arrumada. E é bacana que nem... Eu sou de fora, né? Eu sou de Porto Alegre, cresci em Curitiba, mas eu estava morando em Minas com a minha esposa, tivemos uma filha e nós morávamos numa cidade turística lá de 3 mil habitantes. Então você imagina, 3 mil habitantes. Eu falo, e não é mentira, eram 6 quarteirões de baixo para cima e 4 de um lado para o outro, era minúsculo. E quando a minha esposa engravida, a gente começa a pensar no futuro, a gente precisa prover um futuro melhor, né? A gente pensa em ir para Curitiba. Meu pai tinha se aposentado, meu tio tinha chácara aqui, meu pai fez a chácara, queria vir para cá porque a qualidade de vida aqui é muito boa. Então eles já moravam na chácara. E a minha esposa, eu falei, vamos para Curitiba? Ela falou, não, vamos para Indaiatuba, a qualidade de vida lá é maravilhosa. Sim. Viemos para cá. Isso que você colocou, é meu primo, que é primo de não sei quem, que eu conheço, que não sei o quê. Indaiatuba é uma cidade que se desenvolveu muito, mas que ainda tem um ar muito interiorano, apesar de todo esse pessoal de fora.
E eu sempre falo, quando eu vim pra cá, o pessoal me perguntava, qual o seu sobrenome? Ah, não conheço. Isso ainda Não conheço. existe ainda. E aí vai nascendo um bairro novo, a gente fala, poxa, que bacana, o pessoal fala, ali era a fazenda de não sei quem, que morava não sei quem. E isso, por mais que pareça talvez bobo, essa é a história. Essa é a história que, se não houvesse um espaço no portal para contar, nessa próxima geração se perderia, porque são os antigos aqui da cidade que ainda tentam manter viva essa coisa de quem é você, quem é a sua família, aqui era a fazenda, era meu primo, eu conheço. Então isso simboliza não a simplicidade do povo, mas a história deles, que para eles é muito importante. Faz parte, né? Faz parte. Eu estava esses dias na Câmara, tinha uma pessoa que falou, disse, olha, eu adoro ver Memórias de Iratuba, porque eu não sou daqui. Eu me mudei para cá, mas eu faço questão de ver, porque eu aprendo mais sobre a cidade. Sim, é muito legal. E isso é muito legal. Né? Bacana. A gente, né, nós todo dia a gente constrói um portal muito moderno, né? É um monte de gente, né? Além de nós 3, além de você, tem mais 17 pessoas diretamente e mais um monte de gente indiretamente. Nós também temos colaboradores que não têm contrato assinado conosco, mas são colaboradores fiéis. Toda semana eles estão lá querendo suas publicações. Se a gente for somar tudo isso, hoje seguramente passam mais de 100 pessoas. Não é? Então é muita gente fazendo um portal de notícias. E assim, para nós, para todos nós, isso é uma felicidade que a gente está fazendo. É uma empresa de notícias de comunicação sediada em Indaiatuba, mas que hoje ela está, né, saindo desse nicho, sendo conhecida no Brasil. Né? Então isso é muito importante para a gente. Nós temos essa noção que nós estamos colaborando também para o crescimento e desenvolvimento da cidade de Indaiatuba. Bom, para a gente caminhando aqui para o fim, o portal de fato é fantástico. Acho que a gente já falou aqui tudo que podia, para não só para apresentar a qualidade, a história, como nasce, quem são vocês. Sim. Mas, acima de tudo, a qualidade para quem quiser acessar, a qualidade que vai encontrar de conteúdo, de notícia, de colunas. E eu acho muito legal. Se tiver ideias, pode nos procurar. E eu acho muito legal, de verdade, estar fazendo esse podcast com vocês pelo seguinte. A gente iniciou esse projeto e acabou sendo uma coisa meio sem querer. A gente estava conversando e aí eu falei que eu queria gravar uma coluna. Você falou, não, segura então, porque vamos fazer um podcast. E essa ideia nasce ali da gente conversando. Estava nascendo a parceria com a Rádio Jornal. E é óbvio que no início a gente precisa construir conteúdo, a gente precisa validar a ideia. Mas eu sempre quis poder estar aqui com vocês hoje, poder contar essa história, porque assim, eu acho que a minha parte de honrá-los, de retribuí-los, porque eu acho que fazendo parte desse projeto é uma oportunidade para qualquer um de nós, para qualquer um dos colunistas, para qualquer um que participa. Eu acho que é uma troca fantástica e acho que a gente precisa honrar, a gente precisa falar qual é a raiz, de onde vem, para quem a gente faz e ser sempre grato. Então eu sou muito grato e acho que esse nosso encontro aqui me deixa de verdade muito feliz de poder falar um pouco dessa história, porque o portal é fantástico. Agora, é um baita portal, fantástico, estrutura, mas o ano tá acabando, um novo ano tá chegando. Rogério já falou que tem novidade aí, vai ter um clube de ofertas onde as empresas vão poder comprar, vai ser um shopping virtual, as empresas compram ali o seu espaço para divulgar os seus e-commerces. Mas qual a previsão? O portal continua crescendo, o portal tem alguma novidade? Olha, conhecendo o Marcos como eu conheço, eu tenho certeza que na cabeça dele já tem um novo Z1 para 2023. Ele acabou de desenvolver, mas na cabeça dele já deve estar procurando por aí, porque ele é muito bom no que ele faz, de trazer essas novidades, né? Tem mais pro portal. Tenho certeza que ele já deve estar pensando em alguma coisa nesse sentido para 2023, né? O Clube de Desconto, quem pode falar melhor para você é o Rogério, porque também foi ele o criador aí das ideias, né? Ele sempre traz ideias. O Rogério, assim, acho que ele não dorme. Ele não dorme. Então que ele vai lá, ele cria as ideias e joga pro povo e fala, agora vamos ter que fazer isso aí. Agora, você sabe que eu fiz uma proposta para uma empresa, ela me pediu um projeto de conseguir premiar a base da empresa, né? E a função do administrativo de uma empresa
é criar ideias, criar processos, criar valor dentro de uma empresa. Então é muito legal, né? Porque então ele está trazendo, está se propondo e realizando memórias de Indaiatuba, a questão do clube, que talvez seja até uma ideia muito melhor do que um espaço publicitário, seja ir além do valor de marca, mas poder vender o meu produto. Sim, de novo, eu sempre falo a mesma coisa, eu sou até repetitivo, né? O Z1, ele tá caminhando para ser uma grande vitrine de negócio. Então eu conversei com meus irmãos, o Marcos, conversando, o Marcos na hora já pescou a ideia. E assim, os comerciantes vão poder comprar um espaço, né, divulgar o seu produto, os nossos leitores, através do celular, vai baixar o cupom e ele vai até o anunciante, vai se identificar como leitor do Z1, vai mostrar o cupom e ali ele faz a negociação direto com desconto na mão. Com os nossos anunciantes. E os anunciantes vão pagar uma taxa de manutenção, porque isso é conteúdo, lógico. Servidor, e carrega, é isso, aquilo, que o Marco já falou aí, de trás para frente, de frente para trás. Mas te garanto que vai ser um valor acessível. E acima de tudo são negócios, né? Negócios são negócios. Nós queremos, de novo, o Z1 virar uma vitrine e gerar valor, movimentar para os nossos parceiros, nossos anunciantes. Porque, na verdade, nós temos dois clientes. Nós temos os nossos leitores, que são clientes. Sim, com certeza. Né? Consomem o conteúdo. Não é? Então, assim, o fato dele estar seguindo a gente há tanto tempo, ele também tem que ter um certo... como que a gente pode dizer? Ele teria um certo... não diria lucro, mas ele tem uma certa vantagem. Um benefício. O clube de vantagem. Ele teria uma certa vantagem, um certo benefício. Então é isso. E também a gente está conversando com o pessoal, a gente também tem planos aí de fazer alguns eventos voltados para a comunidade, para o pessoal, né? De lazer, levar lazer para o povo, fazer uma tarde de atividade física para a terceira idade, passeio ciclístico. Isso tudo tá na pauta, só que a gente tem que ir devagar porque é muita coisa. Não dá para fazer tudo de uma vez, né? E a gente está, de novo, né? A gente está se adequando pós-pandemia. Sim, a pandemia, você sabe que ela freou, ela, né, fez a gente... Tivemos que criar para poder passar. E outra coisa, né? A nossa cabeça pensa muito. Mas na hora de realizar também não é tão simples quanto pensar, né? Muitas vezes o sonho, para tornar realidade, alguém tem que colocar a mão na massa. Tem que pôr aspas lá e não é fácil. Não pode misturar, não pode trocar 1 por 2. Com certeza. O clube de desconto, na verdade, ele é um sistema também do Z1, né, que a gente está desenvolvendo. Tem a temática que o Rogério explicou, que o cliente ele vai ter condições de absorver um desconto que... né, o empresário disponibilizar ia falar portal, lá no Z1 Clube, né? E assim, pelo celular mesmo, ele pega lá o cupomzinho dele, ou um código, ele não precisa nem imprimir, né? E até mesmo um QR Code também, ele pode. Ele leva até quem disponibilizou a promoção e ele troca pela promoção dele. Também vai ter uma área de e-commerce, tá? Que serão divulgados produtos para qual comerciante queira já vender direto do Z1 Clube. Então tudo isso emerge em tempo, desenvolvimento, planejamento. Assim, você tem que ter a arquitetura do negócio, você tem que pensar em segurança, você tem que pensar numa série de fatores que antes de você colocar assim, para trabalho, antes de você colocar para uso, você tem que ter esse ambiente de segurança. Então, seguramente, agora assim, para janeiro já vai estar funcionando. Tá? A gente já está de testes, faltam algumas coisas mais, porque e-commerce vai lidar com parte financeira, então tem que tomar cuidado. A gente preza muito por segurança. E a ideia em conceito é uma coisa, em realização é outra completamente diferente, né? Bem diferente. Então muito é diferente. preciso saber separar e fazer bem feito. Você tem que transformar um sonho em realidade. Exatamente.
Boa. Tá? E para isso demora. Para fazer bem feito demora. Bacana. Pessoal, quem quiser acessar o portal www.z1portal.com.br, mas quem quiser falar com o comercial ou falar com o administrativo ou acessar aí uma conversa mais direta, qual o caminho, qual o e-mail? Pode entrar em contato pelo e-mail, é administrativo@z1portal.com.br. Também tem o Facebook, Instagram, tá? Show de bola. Brigadíssimo pelo papo, pela Obrigado presença, você. porque reunir os três também não foi fácil, mas É, conseguimos. A agenda é Só eu que não trabalho aqui, né? A agenda é complicada. Bacana, Às viu? vezes nem sei onde eu vou estar. Que é uma correria, então... Mas deu certo. Que bom, Deu que certo, bom que deu certo. Foi bom. Que bom. Muito obrigado. Obrigado a você, Ricardo. Pessoal, Obrigado, Ricardo. por hoje é isso. Lembrando que aqui o papo é com gente que empreende. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.